A alegria, a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Desde o princípio, quando nosso Senhor Jesus Cristo volta ao Pai, Ele envia os seus discípulos com a seguinte recomendação: vá de casa em casa, leve a cada família a paz. Quando você entrar na casa de uma pessoa, a primeira saudação a ela é: a paz esteja nesta casa. E diz nosso Senhor, pode ser que quando você chegar lá, aquela casa, aquela família não aceita a paz, não aceita o Evangelho, não aceita que você seja missionário. Portanto, você pegue a paz e vá em outra casa, em outra cidade. Então, nosso Senhor nos advertiu que ser missionário pode ter perseguição, pode não ser aceito. Pode ser até que as pessoas se reúnam para expulsar por causa do Evangelho. Mas ele anuncia o seguinte: não tenhas medo, porque eu estou convosco. Então, às vezes estamos vivendo agora esse período da igreja de perseguição. Basta uma pessoa dizer uma palavrinha que alguém já diz cada coisa e maltrata, destrói aqueles que são anunciadores do Evangelho. Já chegou até o Santo Padre. Tem gente que fala mal até do Papa, sem saber o que é que está. Imagina então os padres, os bispos, as religiosas e os nossos leigos, agentes de pastoral. Então, às vezes, o nosso catequista, o nosso ministro da Eucaristia, todos nós estamos vivendo um período bastante complicado do anúncio da fé, de não aceitação. Às vezes, pelos meios de comunicação, sobretudo pelo WhatsApp, às vezes as pessoas soltam palavras contrárias, terríveis, contra quem anuncia o Evangelho. Às vezes até sem saber o porquê. 2, 3 dias depois, vem uma outra dizendo, não era verdade. Então precisamos hoje, no anúncio do Evangelho, tirar de nosso coração o ódio, tirar do nosso coração o desejo de vingança, tirar do nosso coração o desejo de querer destruir a vida do outro. Então, por isso eu peço para você, quando ouvir tais coisas, lembre-se que nosso Senhor já havia advertido: sereis perseguido, porque Ele próprio foi crucificado. Mas Ele mesmo também diz: não tenhas medo, porque eu estou convosco. Eu estarei convosco, sou eu que estou te chamando e te enviando. Então, por isso, eu rogo a você, vamos nesse período que a gente de tanta turbulência, tantas coisas sendo faladas, primeiro, está na hora de filtrar mais. E segundo, antes de emitir uma opinião, saiba primeiro a fonte, quem falou, qual o interesse da pessoa. Porque o Evangelho precisa ser anunciado. Nesta confusão toda, o que mais perde é o Evangelho, é a fé, onde nós podemos abalar a fé profundamente de pessoas simples, que está começando agora. Ao invés de evangelizar, nós vamos indo contra a evangelização. Por isso eu peço para você, vamos escutar mais, prestar mais atenção. Antes de emitir a opinião, vamos ouvir um pouquinho, saber de onde é a fonte. Tem ocorrido muito isso. A gente vê, já fica decepcionado, abatido, a gente quer abandonar tudo, como aconteceu com os discípulos de Emaús. A gente quer voltar para Emaús, abandonar tudo, porque isso é um absurdo. E se esquece de fato que o Senhor está conosco. O ressuscitado está conosco, que a cruz acontece de fato. Nós não podemos jamais, como anunciadores do Evangelho, negar a existência da cruz. Nós também passamos por ela, mas a cruz, que é o escândalo, nos conduz para a Páscoa. Então eu peço para você, reze mais, escute mais, analise mais, antes de emitir a opinião ou passar para o outro, porque isso destrói muitas vezes, repito, a fé, o anúncio do Evangelho. Então, por isso é muito importante para nós a fé. Cremos na vida eterna e nós sabemos que desde o princípio da igreja até os dias de hoje, os mártires
ou acha que uma pessoa que foi mártir, que foi assassinada lá no Coliseu, que foi crucificada em Roma, que foi jogado numa cisterna, foi simplesmente por amor? Não. É porque, de fato, o ódio foi semeado tão grande contra a fé que essas pessoas realmente vivenciaram o martírio. Por isso, não seja missionário do ódio, mas seja missionário da paz. Não seja missionário da discórdia, mas seja missionário da unidade e da paz. Que Deus te abençoe, então, na alegria, mas saiba filtrar bem. Abençoado seja aquele que filtra, que escuta e depois, então, pode rezar diante da situação para ser fortalecido. Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre presente na sua igreja e nos fortalece cada vez mais. Muita paz para você e continue sendo também missionário.